Olá, segunda-feira, 7 de abril, nossa segunda edição do podcast de hoje. E já que é dia do jornalista, a gente aproveita para fazer uma reflexão especial sobre o impacto emocional de quem trabalha com informação, especialmente os jornalistas de ciência. Sim, sim. A gente vai usar como base a experiência do Ed Yong, vencedor do Pulitzer, e o conceito de ferida moral. Interessante. Que ele usa, né? Então a ideia é a gente entender os desafios, né, de quem transforma esses eventos complexos, muitas vezes dolorosos, em narrativas que todo mundo entenda, né? E aí como lidar com essas dificuldades todas? Uma reflexão muito importante, né? Principalmente hoje, né? Dia do jornalista. Porque é informar, né? Trazer luz em momentos de caos. Isso tem um custo humano, né? E a pandemia, com toda a dimensão de sofrimento, de incerteza, realmente aumentou esse custo para os jornalistas que cobriam a área da ciência. E aí a gente já entra, né, nas pressões específicas, né, que esses profissionais enfrentaram durante a pandemia. A complexidade de ter que, sei lá, processar um volume enorme de informação científica, muitas vezes até contraditória, né? Sim, sim. Para poder entregar um conteúdo preciso e acessível, né? Para o público. E ao mesmo tempo, né? Viver na pandemia na pele também. Exatamente, com seus próprios medos e incertezas, né? Os medos e incertezas. E aí a gente vê, né? O caso do Ed Yong, né? Que ilustra muito bem isso. Um jornalista premiado, né? Pelo trabalho dele. Sim. Revelou o preço, né? Dessa dedicação toda. Esgotamento, insônia, ansiedade, irritabilidade. Mas o que chama atenção mesmo é a origem desse desgaste, né, para ele. Cara. Não era só a carga de trabalho enorme, mas a frustração de ver o mundo ignorando os alertas, né, e as medidas de proteção que a ciência estava mostrando, né, de forma tão clara. É como se um médico visse a solução para uma doença sendo ignorada pelos pacientes. Exatamente. Frustrante. Essa sensação de impotência, né? Diante da inação, né? Mesmo com os fatos ali, né? Claros, parece que foi um peso enorme. E aí a gente chega no conceito de ferida moral no jornalismo, e que o artigo explora de uma maneira bem interessante. Então, é quando o profissional ele se sente impedido de fazer seu melhor trabalho, né, de cumprir o dever dele de maneira adequada por causa de obstáculos que estão além do controle dele, né? Barreiras sistêmicas. Perfeito, né? É aquele choque entre o que o jornalista sabe que precisa ser feito e o que as circunstâncias permitem, né? Seja pela disseminação de fake news, seja pela falta de vontade política ou por outras questões estruturais, né? E aí, para reforçar isso, o artigo cita a análise do Columbia Journalism Review e também os dados do American Press Institute, mostrando que a experiência do Yong não é isolada. Não. Muitos jornalistas que cobriram crises relataram, né, esse sofrimento psicológico. Essa sensação de ter sido, entre aspas, moralmente ferido, né, por não conseguir cumprir a missão da forma como eles acreditavam que era a correta. E aí o artigo conecta essa frustração com o que o Ed Yong chama de padrão pânico-negligência. Interessante. Como é que a gente pode entender melhor essa dinâmica? Olha, o que o Yong observou, e ele descreveu isso muito bem, é um ciclo que se repete, né? Então, diante de uma nova ameaça, como foi o caso do coronavírus, a gente tem uma mobilização inicial, intensa, né? Recursos são direcionados, a atenção pública se volta para o problema. Claro. Só que, à medida que a sensação de perigo imediato diminui, essa mobilização também perde força. A atenção se dispersa, os esforços de prevenção e cuidado são deixados de lado. Sim. E o ponto crucial aqui é que esse padrão, ele não se restringe à pandemia. Ele reflete uma questão mais profunda, né? Nas estruturas sociais e políticas que muitas vezes alimentam a desinformação. É uma falta de compromisso consistente com o bem-estar coletivo. É como se a sociedade tivesse um pico de atenção ali na emergência, né? Mas depois não consegue manter o foco na solução a longo prazo. Exatamente. Faz todo sentido. É como se a gente só reagisse no calor do momento. Sim. E esquecesse da prevenção e do cuidado contínuo, né? E aí, nesse cenário tão complexo, o artigo também aborda a questão da objetividade jornalística. Sim. É um princípio fundamental da profissão. Mas que tem sido muito questionado, né? Sim, e a crítica do Ed Yong é bem incisiva nesse ponto, né?
Ele argumenta que, em muitos casos, a objetividade é utilizada como um escudo, né, uma justificativa, para uma suposta imparcialidade, que na prática pode encobrir vieses e até uma falta de sensibilidade diante do sofrimento humano. Então a proposta dele é mudar o foco, né? Priorizar valores como honestidade, rigor na apuração e, fundamentalmente, equidade. Sim. Principalmente ao noticiar sobre grupos vulneráveis. Ele levanta uma questão importante, né? Será que essa busca por uma objetividade fria não acaba nos tornando indiferentes ao sofrimento real das pessoas? Exato, né? É uma pergunta que fifa. E aí a empatia entra como uma ferramenta essencial, né? Sim. O artigo fala da importância da escuta ativa como um ato de cuidado. Não se trata de abandonar o rigor, né, ou a busca pela verdade, mas de incorporar uma escuta mais atenta, mais sensível às experiências humanas, né? Principalmente aquelas marcadas pela dor. O Young chega a dizer que a objetividade, em certas situações, pode se transformar numa licença para ser insensível. A visão dele é que o jornalismo tem um papel que vai além de simplesmente denunciar o poder. Ele precisa também se importar com aqueles que são afetados pelas notícias. É uma mudança sutil, mas profunda, na forma como a gente entende o papel do jornalista. Sim. E essa perspectiva, ela dialoga bastante, né? Com o que se discute hoje em dia no jornalismo. O artigo cita o Nieman Lab, né, que observa esse cuidado como um princípio central para a nova geração de jornalistas. Sim, e essa mudança de mentalidade é fundamental. Não só pela dimensão ética do jornalismo, né? Mas também como uma forma de preservar a saúde mental dos próprios profissionais e de combater o cinismo, né, que pode surgir ao lidar constantemente com notícias negativas e com a percepção de que o mundo não muda. Cuidar de quem informa, para cuidar da saúde do debate público. Exatamente. E aí, falando em bem-estar, a experiência pessoal do Ed Young com a observação de aves, né, é um ponto bem tocante do artigo, como algo aparentemente simples. Ele era um refúgio para ele. Por ser, né? O que começou como uma mera curiosidade se transformou numa prática diária, quase uma terapia, né? Ele descreve o ato de observar os pássaros, os cantos, as diferenças entre as espécies, os comportamentos, como um exercício de atenção plena, de respeito e de reconexão com o mundo natural. Longe de ser uma fuga da realidade, essa prática se tornou para ele um gesto de cuidado consigo mesmo e com o mundo. Uma maneira de reafirmar a beleza, né, e a importância da vida em todas as suas formas, mesmo diante de tanta diversidade. É como encontrar um ponto de equilíbrio e de beleza em meio ao caos. Exato, né? E o mais interessante é que essa experiência pessoal, ela encontra respaldo em pesquisas, né? Sim. O artigo cita aí estudos da Forbes, Axios, Nice News, que comprovam os benefícios da observação de aves para a saúde mental. Exatamente, né? Esses estudos indicam que essa atividade, ela está associada à redução da ansiedade, depressão, e que os benefícios podem ser até maiores do que os de uma simples caminhada ao ar livre. Nossa! A atenção focada nos detalhes da vida das aves parece ter um efeito calmante, restaurador, civilizante. O próprio Young relata que essa prática o ajudou a reencontrar a alegria, o encantamento no mundo, combatendo aquela sensação de isolamento existencial que o trabalho intenso e as crises coletivas podem gerar. Ele descreve a observação de aves como uma meditação em movimento. É fascinante como focar no pequeno, né? Pode trazer tanto alívio e perspectiva. É realmente fascinante como essa reconexão com a natureza, com o que a gente às vezes considera trivial. Pode te trazer tanto conforto e clareza. E o artigo também menciona os livros do Ed Young, né? I Contain Multitudes, An Immense World. Né? Que parecem expandir ainda mais essa visão de mundo. Nessas obras, né, o Young nos convida a explorar a vastidão do mundo. Que muitas vezes passa despercebida, né? E I Contain Multitudes, ele mergulha no universo dos micro-organismos e as relações, né, com os animais, em An Immense World, ele nos convida a experimentar a realidade através dos sentidos de outras espécies. Que legal! Então é uma forma de ampliar nossa compreensão do mundo. Além da nossa percepção imediata, né?
reconhecer a importância de relações invisíveis e de experiências sensoriais diversas. É como se ele dissesse, olha, tem muito mais coisa acontecendo do que os seus olhos podem ver. Exatamente. E essa ampliação de perspectiva, ela se conecta diretamente com a questão da negação da ciência. Sim. E a luta por justiça, né? Como o artigo destaca. Exatamente. Jung argumenta que a negação da ciência muitas vezes não é resultado da ignorância, mas sim uma estratégia deliberada para preservar poder e privilégios. Então, sob essa ótica, defender a ciência se torna intrinsecamente ligado à defesa da justiça social e da diversidade de experiências humanas. É uma visão que aprofunda bastante o debate, né? Sim, e nos convida a examinar as motivações por trás do negacionismo. Sim. Mostrando que, muitas vezes, a resistência à ciência está ligada a questões de poder e desigualdade. Exatamente. E para a gente finalizar, o artigo traz algumas reflexões, né? Sim. Sobre como viver num mundo marcado por tantos desafios, né? Citando o Paul Farmer, a Maria Mikaba e o paradoxo de Stockdale. São reflexões importantes. O que a gente pode tirar dessas ideias? Olha, essas referências, elas oferecem diferentes perspectivas, né, sobre como perseverar em meio a dificuldades complexas. A ideia do Paul Farmer de lutar a derrota longa nos lembra da importância de continuar lutando por um mundo mais justo, mesmo que as vitórias não sejam imediatas ou garantidas. A Maria Mikaba nos ensina que a esperança é uma disciplina, ou seja, cultivar a esperança exige esforço e prática, especialmente em tempos difíceis. E o paradoxo de Stockdale, ele nos mostra a importância de confrontar a realidade em sua brutalidade, sem perder a fé na possibilidade de um futuro melhor. São formas de encontrar força e direção em meio à adversidade. E todas essas ideias, elas convergem para a necessidade de que o jornalismo como profissão, né? Também olhe para dentro, né? Para o bem-estar dos seus profissionais. Sem dúvida, né? Cuidar de quem nos informa é fundamental para a saúde da nossa sociedade. E talvez, como sugere o Ed Yong, né, a chave esteja num gesto simples, mas profundo. Escutar o mundo ao nosso redor. Desde o canto de um pássaro, uma história de vida, um murmúrio da natureza, né? Tudo isso merece nossa atenção. Cuidado. Uma reflexão poderosa para a gente concluir a nossa conversa hoje. No Dia do Jornalista, né? Entender o papel vital desses profissionais, os desafios emocionais, né, que eles enfrentam. Nos lembra da importância do autocuidado e dessa conexão empática com o mundo. E aí, pensando nisso, a gente convida você, ouvinte, a refletir também como você se conecta com informação e de que maneiras você pode cultivar as suas próprias formas de escutar o mundo, inspirando-se na experiência do Jung, né, com a natureza. Lembrando que o Pavcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E aos sábados, ao meio-dia.